Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia para mais uma aula de Karl Marx. Nesse vídeo a gente vai falar sobre trabalho, os conceitos de trabalho, mais-valia e alienação. A gente já tinha comentado em outro vídeo sobre classes sociais, alguns conceitos de Karl Marx, como classes sociais, luta de classes, classe dominante, classe dominada. Esses conceitos vão ser importantes agora para entender as relações de trabalho, segundo Marx, na sociedade capitalista. Lembrando que a classe dominada ela é a classe dominante, a classe dominada, a configuração dessas duas classes sociais, duas principais classes sociais em qualquer sociedade, não são as duas únicas, mas são as principais, ela é configurada, né, a partir dos meios de produção. A classe dominante é a detentora, que tem propriedade privada dos meios de produção, ou que tem o controle dos meios de produção, por isso consegue controlar a sociedade, consegue o controle da classe dominada, que é a que não tem os meios de produção e, para conseguir o seu sustento, para conseguir a sua sobrevivência, submete a trabalhar para a classe dominante. Desculpa. Começando pelo conceito de trabalho. Trabalho, segundo Marx, é a transformação da natureza de forma projetada. O que significa isso? Duas características principais do trabalho. Primeiro, ele é a transformação da natureza. Segundo, ele é feito de uma forma planejada, projetada, pensada. Essa transformação da natureza. Para a primeira característica, sobre transformação da natureza, significa dizer que o trabalho é só aquele que aquele esforço, aquele tempo que eu dedico para fazer uma coisa que não aconteceria naturalmente. Ou seja, por mais que eu empenhe tempo, dedicação, enfim, esforços para que antecipe o verão, né, isso não vai ocorrer. Ou seja, eu não estou, por mais que eu trabalhe, vamos assim, entre aspas, empenhe esforços para que se inicie o verão, ou se inicie o inverno, ou para que anoiteça, ou alguma coisa assim, essas coisas não vão acontecer, porque ou elas vão acontecer naturalmente, eu não preciso fazer um esforço para que venha o verão, ou para que venha a noite, ou para que chova, alguma coisa assim. Esses são ciclos naturais. Ou seja, trabalha só quando eu exerço um empenho, um tempo, uma dedicação para fazer alguma coisa, realizo uma atividade que para fazer alguma coisa que não aconteceria naturalmente. Por exemplo, transformar uma árvore em uma mesa, ou enfim, mudar o relevo de um terreno, fazer uma plantação, plantar alguns alimentos naquele terreno, né, entre outras coisas. Por exemplo, eu posso plantar arroz num terreno. Né? Ah, mas naturalmente as plantas de arroz vão nascer. Sim, mas naquele terreno, né, não nasceria só plantas de arroz. Né? Isso acontece, isso não aconteceria naturalmente. Só acontece porque eu empenho um trabalho, ou seja, eu estou transformando a natureza, limpando aquele terreno, plantando só sementes de arroz, né, para que naquele terreno seja só se tenha uma quantidade considerável de colheita, ou seja, não precise ir buscar em vários locais, né, numa extensão muito grande, plantas de arroz para colher as sementes e conseguir aquela quantidade que eu consigo plantar num pequeno terreno, mas de forma concentrada. Ou seja, isso seria a transformação da natureza, fazer coisas que não aconteceriam naturalmente. E a segunda característica é de que é feito de uma forma projetada, de uma forma pensada, de uma forma planejada. O que significa isso? Alguns animais eles transformam a natureza também. Por exemplo, um exemplo mais clássico que vocês devem ter visto na aula de biologia, na aula de ciências, é o caso da abelha, que ela contribui para a polinização das plantas. Né? A abelha, quando vai na flor coletar o néctar, ela ajuda, né, a espalhar os pólens da flor, né, contribuindo para a reprodução daquela planta. Né? Ou seja, ela espalha os pólens, né, para locais que não que o vento, ou a chuva, ou outros condicionantes naturais não alcançariam. Ou seja, ela está contribuindo para fazer uma coisa que não aconteceria naturalmente. Aquela polinização num raio maior, numa extensão, uma distância maior. Então ela está transformando a natureza. Mas ela não faz isso de uma forma pensada. Ela não pensa, vou contribuir aqui com a polinização das plantas para que hajam mais flores e eu consiga arranjar néctar com mais facilidade. Ela não pensa isso, ela não faz de uma forma planejada. Ou seja, implica que
o esforço que ela faz não é, para coletar o néctar. Ela não faz um esforço a mais, ou ela não faz isso de forma planejada para executar aquele objetivo que é de polinizar as plantas, auxiliar na polinização das plantas. Então o trabalho é a associação dessas duas características, a transformação da natureza e feita de uma forma planejada, projetada. Além disso, Marx vai falar em força de trabalho, que é a capacidade de trabalho. Quando ele fala isso, ele quer dizer que, né, o conceito de força de trabalho ele está associado com as relações de contratação, as relações de trabalho no capitalismo. Marx afirma, né, ele fala que o empregador, quando contrata um trabalhador, ele não está comprando o trabalho desse trabalhador, né, mas sim a sua capacidade de trabalho ou a sua força de trabalho. O que implica que, se eu, por exemplo, estou numa empresa, numa loja, por exemplo, sou um vendedor e não aparece ninguém na loja em um dia, isso não vai implicar no meu salário. Eu não vou deixar de ganhar um salário naquele dia, porque eu estou vendendo para o meu empregador, para o meu patrão, não o trabalho que eu executei, mas minha capacidade de trabalho. Eu estive disponível, minha capacidade de trabalho esteve disponível ao empregador durante aquelas 8 horas que eu, ou outra jornada, 6, 4, 8 horas que eu estive disponível lá na loja para trabalhar. Assim como nesse exemplo, né, vamos supor que no dia seguinte apareça 1000 pessoas, né, na loja querendo ser atendidas, né, para comprar. E eu vou atender essas 1000 pessoas, vai fazer muita gente querendo ser atendida. Eu não vou receber o salário a mais, não vou receber algo a mais por isso. Ou seja, eu vou receber o meu salário igual que do dia anterior. Porque o que eu estou vendendo não é quantas pessoas o que eu estou recebendo, o meu salário não é referente a quantas pessoas eu estou atendendo, mas é a minha capacidade de atender pessoas em 8 horas, seja ela utilizada ou não. Então, o trabalhador, ele vende não o seu trabalho, mas sim a sua força de trabalho, sua capacidade de trabalho, né? Ou seja, o capitalista paga a força de trabalho e não todo o trabalho realizado naquele período, o restante de trabalho. Isso a gente vai ver mais para frente, o contexto de mais-valia, ou seja, que o trabalhador, o que o trabalhador produz não é totalmente repassado, né, na forma de salário, uma parte fica com o empregador. E para entender isso, para entender o contexto de mais-valia, a gente precisa antes entender o contexto, o conceito de alienação do trabalho, né? A própria palavra alienação, né, tentar entender antes disso, o que significa alienação. Alienação é definido como a transferência para outra pessoa de um bem ou direito, né? A gente tem dois principais exemplos no dia a dia de alienação, da utilização da palavra, do conceito de alienação. Talvez vocês já tenham ouvido, né, alguém falando que uma pessoa é alienada, ou fulano é alienado. O que significa isso? Que a forma de pensar dessa pessoa ela não condiz com a realidade, ou que essa pessoa não tem conhecimento do que se passa na realidade, não é desinformada ou alguma coisa assim. O que a pessoa quer dizer quando está definindo aquela outra pessoa como alienada, se quer dizer que aquela pessoa não tem consciência, ou seja, a transferência da consciência dela é repassada para outra. Ela só reproduz muitas vezes o que a televisão, ou a vizinha, ou o colega falam. Aquela forma de pensar, muitas vezes, ela não pertence àquela pessoa, né? Ou seja, a consciência foi transferida para uma outra pessoa. A televisão, a mídia, as redes sociais, enfim, aquela forma de pensar não é própria daquela pessoa. Assim como outro exemplo de alienação, do termo alienado, é quando a gente financia um carro, né? O carro fica alienado. O que significa isso? Quer dizer que o carro não tem consciência? Não, né? O termo alienado, nesse sentido, quer dizer que o carro não pertence à pessoa que está pagando a prestação ainda, né? Esse carro ainda está sob propriedade, né? É passível de ser tomado, ser retomado pelo banco. Ou seja, enquanto eu não pagar todas as parcelas, quitar minha dívida, ele ainda está atrelado ao banco. Ele ainda é parte, a propriedade dele é em partes do banco. Ou seja, ele está alienado. A propriedade daquele automóvel foi transferida ao banco enquanto a dívida não é paga. Ou seja, o termo alienação, nos dois casos, são exemplos bastante diferentes, mas nos dois casos ele se refere à transferência para outra pessoa, né, ou para outra entidade, de um bem ou direito.
No caso da pessoa alienada, a consciência. No caso do carro, a própria propriedade do carro. E daí, quando Marx fala em alienação do trabalho, ele está falando de a transferência do direito do resultado do trabalho do trabalhador para o empregador. Como assim? Né? Por exemplo, se eu fizer algum serviço ou produzir alguma coisa na minha casa, né? Aqui vou, por exemplo, produzir um bolo, esse bolo é minha propriedade, fui eu que fiz esse bolo. Então eu posso vender, posso doar, eu posso levar de presente para alguém. Ou seja, o resultado do meu trabalho é propriedade minha. E o Marx vai falar, vai argumentar que nas relações de trabalho no capitalismo, né, levando em consideração a classe dominante, a classe dominada, ou seja, as relações sociais de classe, né, que se tem no capitalismo, em outras atividades, em outras sociedades também, mas especificamente no capitalismo, que é baseado, né, no trabalho assalariado, a alienação, o trabalho, o resultado do trabalho do trabalhador assalariado, ou seja, aquele que recebe um salário, né, o resultado daquele trabalho não é dele. Ou seja, se um trabalhador produz geladeiras, as geladeiras que ele produz não é dele, é do empregador. Né? Ou seja, pela relação de classe social, né? Por o empregador ser proprietário dos meios de produção, né? E pela relação social que se estabelece entre classes sociais, se tem alienação do trabalho. Ou seja, a apropriação, o empregador se apropria do resultado do trabalho. Aquele trabalho que o trabalhador executou já não é mais dele, mas sim do empregador que contratou ele. Marx define isso como, então, alienação do trabalho, apropriação do resultado do trabalho. Ou seja, Marx também fala que a compra e a venda de força de trabalho ela aparenta ser uma relação entre iguais. Ou seja, a ideia de que o empregador contrata de livre e espontânea vontade o empregado e o empregado se submete, né, trabalha para o empregador de livre e espontânea vontade. Mas na prática, o que Marx fala é uma desigualdade imposta pela relação entre classes sociais. O que a gente comentou na aula de classes sociais. Que a classe dominante ela tem o poder na sociedade, ela domina na sociedade, tem o controle na sociedade, porque ela é detentora dos meios de produção. E a classe dominada, que não tem os meios de produção, para conseguir a subsistência, para conseguir a sobrevivência, ela tem que se submeter a trabalhar para a classe dominante. Ou seja, é uma relação desigual. Há uma relação de poder, de dominação entre esses dois grupos. Além disso, a constituição da classe trabalhadora como classe a obriga a vender o seu trabalho. É justamente como a gente já tinha comentado na aula de classes sociais. Né? Só resta a classe trabalhadora, né? Ou a classe dominada, né? Já que ela não tem os meios de produção, não tem os meios para produzir aqueles produtos necessários para a sobrevivência, para manter a sua sobrevivência, para não cair na miséria, não cair na fome, né? Não morrer, né? Não sucumbir, ela precisa se submeter à classe dominante, vendendo a sua força de trabalho. O trabalhador se aliena do produto do seu trabalho porque o capitalista se apropria desse produto como uma propriedade privada. E daí a gente, a partir do conceito de alienação do trabalho, o Marx vai falar no conceito de mais-valia. O conceito de mais-valia para ficar mais fácil o entendimento, é um pouco parecido com o que a gente entende como o lucro das empresas. Aquele valor que fica com o empresário, que o empresário investe e fica com ele, né? Aquele dinheiro que é gerado a partir do investimento. Que já tem esse conceito de mais-valia, de lucro, já tem em outros pesquisadores, em outros pensadores da economia. Em outros economistas já falam sobre mais-valia, lucro, enfim. Mas a diferença é que Marx vai relacionar o lucro, ou como ele chama, a mais-valia, né, com um sistema de exploração. Ou seja, ele define mais-valia como a parte da produção do trabalhador que é apropriada pelo patrão. Lembrando, como é que ocorre isso? Né? O trabalhador já não é dono daquilo que ele produz, por causa da alienação do trabalho, que a gente viu anteriormente. O que significa que agora o empregador, o patrão, né, é dono daquele produto que o trabalhador produziu. E o patrão vai ficar com uma parte
fruto desse trabalho. Ele vai vender a mercadoria, né, parte do produto do trabalho vai ficar com o patrão, parte vai ser repassada ao trabalhador em forma de salários, direitos trabalhistas, né, férias, 13º, vale alimentação, o próprio salário, enfim, todos os direitos trabalhistas, né, e a própria remuneração, o salário. Mas uma boa parte fica com o empregador, né? Que Marx vai falar então de mais-valia. Ou seja, o conceito de mais-valia, né, não é um simples lucro, não é um simples investir e receber o dinheiro em troca, receber o investimento em troca, mas sim uma expropriação, ou seja, uma apropriação, a se apropriar do fruto do trabalho do trabalhador a partir das relações de classes sociais. E daí Marx vai falar o seguinte, que dentro do conceito de mais-valia existem dois tipos de mais-valia. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Ou seja, vamos pensar o seguinte, se eu quero aumentar o retorno que eu tenho do meu investimento, né, mantendo a mesma quantidade de funcionários, trabalhando a mesma quantidade de horas, né, ou mantendo a mesma quantidade de funcionários, melhor dizendo. Como é que eu faço? Ou seja, mantendo a mesma quantidade de funcionários na minha empresa, como é que eu faço para lucrar mais? Né, sem contratar mais gente. Ele vai falar em dois tipos de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Mais-valia absoluta tem a ver com as relações de contratação, ou seja, a mais-valia absoluta está relacionada, né, com o trabalho em si, né, com as relações de trabalho por elas mesmas. Ou seja, como é que a forma com que o trabalhador é contratado. E mais-valia relativa, ela não está diretamente relacionada às relações de trabalho, mas ela está relacionada aos modos de produção. Né? Mais-valia absoluta, ela tem, então, explicando com mais detalhes, mais-valia absoluta ela está relacionada diretamente à forma de trabalho, às condições de trabalho. Ou seja, como é que eu faço para aumentar a mais-valia absoluta, aumentar o repasse, aumentar a quantidade de dinheiro que fica com o patrão, com o empregador. Eu posso, por exemplo, diminuir o salário do funcionário, ou aumentar a jornada de trabalho dele. Ele recebe, por exemplo, sei lá, R$2.000 para trabalhar 8 horas. Eu posso continuar pagando os R$2.000 e agora ele começa a trabalhar 9 horas. Ou seja, ele começa a produzir mais, ganhando o mesmo salário. Ou ele continua trabalhando 8 horas, mas em vez de pagar R$2.000, agora eu pago R$1.500. Né? Ou seja, eu aumento o repasse, eu aumento o dinheiro que fica, a quantidade de dinheiro, né? O montante de dinheiro que fica na mão do empregador, ou diminuição de direitos trabalhistas, entre outras coisas. O que pode parecer muito esquisito, muito difícil de ocorrer isso, mas a gente tem alguns exemplos. No caso do aumento da jornada de trabalho, a flexibilização dos regimes de contratação, por exemplo, a contratação por pessoa jurídica ou microempreendedor individual, né, em que as pessoas não são contratadas por carteira assinada, ou até mesmo trabalhadores de aplicativo, como Uber, iFood, entre outros. Não há uma relação de trabalho, né, de carteira assinada, ou seja, não é necessário que seja feita exatamente como as leis trabalhistas demandam. Né? Há uma flexibilização dos direitos trabalhistas, assim como o que ocorreu com a reforma trabalhista. Então, essas leis, esses direitos, por exemplo, de jornada de trabalho, limite de jornada de trabalho, ou até mesmo pagamento de alguns benefícios, como 13º, férias remuneradas, eles podem ser flexibilizados. Né? O que significa que podem não necessariamente serem pagos. Além disso, a diminuição de salários parece improvável ocorrer, mas há uma forma de diminuir os salários que aparenta não ser uma diminuição de salários. Como assim? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu ganhe R$2.000 hoje, né, por uma jornada de 40 horas semanais. E vamos dizer que há 10 anos, quando eu fui contratado nessa empresa, eu estava trabalhando as mesmas 40 horas e ganhando os mesmos R$2.000. Ou seja, em 10 anos não diminuiu o meu salário, continuou sendo de R$2.000. Mas há 10 anos atrás os preços eram diferentes. Com R$2.000, hipoteticamente, né, vamos pensar assim, eu conseguiria talvez comprar 20 cestas básicas. Depois de 10 anos, hoje em dia, eu não vou conseguir comprar as mesmas 20 cestas básicas com R$2.000. Ou seja, eu vou conseguir comprar menos, porque a minha capacidade de compra diminuiu através da inflação. Os preços foram aumentando e meu salário não acompanhou. Ou seja, a inflação, quando não é reajustada a inflação,
nos salários, significa basicamente que você está perdendo o salário, o seu salário está diminuindo, porque por mais que não diminui a cifra, né, o valor nominal, os R$ 2.000, por mais que se permaneça esse valor do salário, né, a capacidade de compra desse salário ele diminui. Né, enquanto que os produtos que, por exemplo, eu trabalho, que eu produzo, né, através do meu trabalho aumentam, né, outras coisas aumentam, os preços aumentam, o meu salário não aumenta, o que significa que o meu salário não está acompanhando esses aumentos, ele está diminuindo, não nominalmente, mas o valor de compra desse salário. É uma forma de diminuir o salário, não acompanhar a inflação. Além disso, também outro exemplo é a própria reforma da Previdência. Vamos pensar o seguinte: algumas pessoas, a partir da reforma da Previdência, elas não vão, elas vão continuar trabalhando. Em vez de se aposentar, elas vão trabalhar por um período um período maior. O que significa que vai ter mais gente procurando trabalho ou disponível para trabalhar. Quanto mais gente disponível para trabalhar, maior a oferta. Ou seja, os preços tendem a cair. O preço, o valor dos salários, né, o salário médio dos trabalhadores tende a cair. Né? Assim como o contrário, vamos pensar na hipótese oposta, se tivessem pouquíssimos trabalhadores ou quase nenhum trabalhador disponível para trabalhar, desempregado, né, disponível para ser empregado, os empregadores teriam uma concorrência, né, para conseguir aqueles poucos trabalhadores disponíveis. O salário ia aumentar. Né? No exemplo que eu tinha comentado da reforma da Previdência, mais trabalhadores com a reforma da Previdência, mais trabalhadores não vão se aposentar e vão continuar trabalhando, disponíveis por mais tempo para trabalhar. Isso significa aumentar o contingente, aumentar a quantidade de trabalhadores disponíveis e, consequentemente, diminuir a média salarial dos trabalhadores. Para além da mais-valia absoluta, também tem a mais-valia relativa, que comentei, é relativa ao modo de produção. Ou seja, eu não altero as condições de trabalho do trabalhador, mas faço que ele seja mais produtivo dentro daquelas mesmas condições de trabalho. Ou seja, não estou alterando as relações de trabalho, não estou alterando a jornada de trabalho, ou os salários, os benefícios, enfim. Mas aquele trabalhador, né, está produzindo mais agora, né, através de novas tecnologias, né, novos métodos de organização do trabalho, novas receitas ou novas técnicas na condução das atividades, entre outras coisas, ou seja, a utilização de melhores técnicas, de tecnologias no ambiente de trabalho. Por exemplo, um exemplo de organização do trabalho que vocês devem ter visto na aula de história é o próprio Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, que é uma reorganização do trabalho, da forma produtiva, né, otimizando, fazendo com que o trabalhador produza mais em menos tempo. Né, uma forma clássica de reorganização do trabalho. Além disso, também pensar na inovação de novas tecnologias. Vamos supor que seja um trabalhador de uma indústria têxtil, produza 50 blusas, 50 camisas por dia. E o meu empregador ele compra uma máquina bastante tecnológica, bastante avançada, que nessa mesma jornada, nas mesmas 8 horas, em vez de produzir 50 camisas, eu vou produzir 100 camisas, ou seja, eu estou produzindo o dobro da mercadoria, dos produtos que eu estou produzindo. Isso não significa que vai ser repassado, né, o valor dessas 50 camisetas a mais, não vai ser repassado para mim em forma de salário. Meu salário não vai dobrar, porque eu estou produzindo o dobro. Esse dinheiro que eu estou produzindo a mais, esses produtos, o resultado desse trabalho, né, que eu estou produzindo a mais devido a essa nova tecnologia, aumenta a mais-valia que fica nas mãos do empregador. Além disso, novas técnicas, como eu falei, a própria reorganização, a organização do trabalho, mas também novas técnicas no sentido de técnicas mais eficientes. Por exemplo, um exemplo em panificação ou alimentação, né, uma fábrica de bolos, por exemplo, eu posso produzir um bolo, 50 bolos numa jornada de 8 horas, né? Mas utilizando uma receita que leva menos tempo de fermentação ou menos tempo para assar, eu consigo produzir mais bolos do que aqueles 50 em 8 horas. Ou seja, utilizando uma nova receita, uma nova técnica de produção de bolos, consigo produzir mais em menos tempo. Essa é a ideia da mais-valia relativa, né? Fazer com que o trabalhador produza mais em menos tempo, utilizando novas técnicas, novas tecnologias, novas organizações de trabalho, otimizando o processo de produção.
É isso e até a próxima aula.